Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós Boa estamos tarde. na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 16 de agosto de Boa 2024, tarde. né? E nesse horário das 16 horas, nós estudamos a obra Conversando com os Espíritos da Reunião Mediúnica de Terezinha Oliveira, editora Allan Kardec. Alguns amigos me perguntaram se nós tínhamos PDF desse livro. Nós não temos, tá? Nós não temos PDF desse livro, até porque não é dizer que seja um livro novo, porque a Terezinha Oliveira até já desencarnou, mas foi um livro que não foi cedido para PDF. Então, se alguém tiver, eu tenho uma amiga aqui do nosso grupo, é a Tânia. Ela que me perguntou, eu disse para ela que eu não tinha. Se alguém tiver PDF dele, manda para mim, que eu mando para a Tânia, tá? Hoje nós temos aí a Ana Constantino, a Ana Maria da Silva Nascimento, aqui de Petrópolis, o Zé Marcos, o Roberto. Eu cheguei hoje do Rio, né? Chegamos hoje do Rio, estamos ainda meio cansados da viagem, mas graças a Deus correu tudo bem. A Márcia também já chegou aí para participar dos nossos estudos. Graças a Deus estamos todos aqui. O Zé Marcos também e a Vera estão como ouvintes, né? Eles estão, acho que estão em trânsito, não sei se é em viagem, mas daqui a pouco outros companheiros devem chegar. Então, antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos, estudando esse tema tão importante nessa obra tão boa, né? Aí, ó, o Zé Marcos está a caminho do Rio, estava em Teresópolis, está chegando aqui do Rio, boa viagem para vocês. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, o Senhor nos ajude a crescer cada vez mais, a buscarmos esses conhecimentos que tanto têm nos ajudado na nossa caminhada, nos confortado, nos consolado, não é? E nos ensinado, vamos dizer assim, o caminho das pedras, para que a gente possa atravessar o rio caudaloso sem perigos. Então, que o Senhor esteja sempre conosco, nos fortalecendo, e Ele está com certeza. E sempre pedimos também por aqueles nossos irmãos mais necessitados, né? Que estão realmente passando por momentos difíceis, que eles também possam ser envolvidos pela misericórdia do Senhor. Graças a Deus. Então vamos lá iniciar aqui o nosso estudo, né? Dessa obra que é Conversando com os Espíritos na Reunião Mediúnica de Terezinha Oliveira. E a nossa irmã Terezinha, hoje, nós vamos iniciar com aquele item e fala, é o capítulo 1, começando o diálogo. E o item, atrair sua atenção, tá? Atrair sua atenção. Esse é o... Nós já estamos aqui, deixa eu ver aqui, pelo índice, é o capítulo 1, que tem por título Começando o Diálogo, é a segunda parte. Porque tem capítulo 1 na primeira parte também. Então, essa é a segunda parte, o andamento do diálogo. Capítulo 1, começando o diálogo, e nós vamos para o atrair sua atenção, tá? É um subitem do capítulo 1. Então, diz assim a Terezinha Oliveira: há espíritos. O meu é página 42, eu não sei de vocês. Há espíritos que se apresentam como que sonolentos. Aí eles vêm dizendo assim: me deixe dormir. Mas ele não foi trazido ao nosso ambiente pelos amigos espirituais
para que continue dormindo. Pelo contrário, foi para que desperte e se encaminhe na vida do além. É muito parecido até com os encarnados, né? Porque às vezes a gente dá. Eu sei que às vezes a pessoa está muito cansada, e quem já não deu uma cochiladinha numa reunião? Né? Quem nunca deu? A gente, às vezes, já aconteceu isso com todo mundo, né? Mas, às vezes, a pessoa torna isso uma coisa comum. Toda vez que a pessoa vai para um estudo, seja uma palestra pública, um curso, toda vez ela já escolhe até os últimos lugares. Principalmente se o curso tiver muita gente, aí ela senta lá atrás, porque vai ter aquela plateia na frente e não vão vê-la, né? Ela pensa assim: ninguém vai me ver, porque eu já sento aqui atrás, um monte de cadeiras da minha frente não vão me ver. E a pessoa cai do sono. Às vezes, até na reunião mediúnica, a pessoa às vezes cai do sono, né? Ou na reunião pública, e quando a pessoa acorda, a pessoa diz: não, eu estava desdobrada, eu estava desdobrada. Está desdobrada, não, estava dormindo mesmo. Então, isso acontece conosco. Da mesma maneira que acontece com os encarnados, também acontece com os desencarnados. Quer dizer que há espíritos que se apresentam como que sonolentos, dizendo: me deixe dormir. Mas ele não foi trazido ao nosso ambiente pelos amigos espirituais para que continue dormindo. Pelo contrário, foi para que desperte e se encaminhe na vida do além. Então, para que ele desperte, preste atenção, utilize aquelas orientações que estão sendo dadas ali, para ele modificar a rota dele, a caminhada dele, que às vezes está indo de mal a pior. Procuremos, pois, atrair sua atenção para o local e o momento. Tipo, o doutrinador, né, vai perguntar: sabe onde se encontra? Observe o ambiente. Não está dizendo para ele onde ele está, como nós vimos na aula passada. Não está dizendo assim para ele: você está no espiritual, você está no hospital, você está numa escola. Não está dizendo isso para ele. Ao contrário, está dizendo para ele o quê? Sabe onde se encontra? Buscando que ele, né, se interesse em dizer. Observe o ambiente. Então, ele, o espírito, é que vai observar, é que vai dizer aonde ele está. Muito interessante isso. Ele é que vai analisar, e baseado no que, na resposta dele, o dialogador vai trabalhar. Aí ele diz aqui, aí o dialogador diz para ele: desperte, porque temos algo importante e bom para lhe dizer. São algumas das formas de fazê-lo sair daquela sonolência, né? Daquela prostração que ele fica ali. Outros sabem que desencarnaram, mas por assim lhes haver sido ensinado, acreditam: devo continuar dormindo até o juízo final. Porque tem algumas religiões que falam, né? O sujeito morre, vai para o céu, fica dormindo até o dia do juízo final, quando vão separar os bons dos maus. Os bons vão para o céu, ficar com Jesus, os maus vão para o inferno. Não tem jeito, não tem volta. Então, algumas religiões ensinam isso para as pessoas. E aí, né, você tem que tentar chamar a atenção da criatura. Desperte, porque temos algo importante e bom para lhe dizer. Quer dizer, você vai ali, né, atiçar a curiosidade da criatura. Outros sabem que desencarnaram, mas por assim lhes haver sido ensinado, acreditam: devo continuar dormindo até o juízo final. A esses, atraímos sua atenção falando, por exemplo: Jesus não ficou dormindo, mas ressurgiu. E aí você até pode ser, se tiver algum conhecimento de evangelho, né? E naqueles 40 dias, porque conta que foi
40 dias, que a gente nunca sabe se foi 40 dias, mas a tradição apresenta o quê? 40 dias que Jesus ficou aqui na terra, caminhando com os discípulos. Aí você pode dizer para ele, ó, depois que Jesus ressurgiu, que ele voltou dos mortos, ele trabalhou muito com os seus discípulos naqueles 40 dias. Caminhou, pregou, ensinou, evangelizou. Naqueles 40 dias, ele não ficou parado, esperando o Senhor chamá-lo. Não, ele trabalhou, e muito, muito mesmo, né? Imagino que ele não teve que esclarecer, porque o homem voltou da cruz, né? Vivo. Imagina o quanto de coisas não lhe perguntaram, quantas palestras, conversas ele não teve que ter para explicar o que aconteceu com ele. Ainda mais ele sabendo que o tempo dele aqui estava terminando e ele tinha pressa em deixar, né, o maior número de informações e ensinos para as pessoas, porque ele sabia o que estava para chegar do futuro para aquele povo de Israel. Ele sabia que Israel, que Jerusalém, seria destruída. Lembra quando ele está no monte, ele olha e ele vê, tem aquela visão de Israel arrasada? No ano 70 depois de Cristo, Israel foi invadido. Israel foi arrasada. Arrasada. Então, ele tinha que preparar aquele povo que estava ali para esse momento que ia chegar, né? Dali a alguns anos. O caso foi mais ou menos 50, 60, 70 anos. Ele tinha que preparar, deixar aquele povo fortalecido. Então, ele trabalhou muito. Então, tudo isso pode ser passado para a criatura. Então, ele diz aqui: a vida continua e Deus quer que estejamos ativos. Lembra também aquele ensino de Jesus? Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, se percebe que a pessoa, que o espírito, tem alguma noção de religião, até porque se ele alega, né? Nós temos que dormir até o juízo final, até o dia do juízo final. Opa, ele tem alguma noção religiosa, de Bíblia. Aí você trabalha em cima daquilo que você percebeu que ele tem. Porque se ele diz isso para você, disseram para a gente que a gente tem que dormir até o dia do juízo final. Opa, ele tem uma noção. Alguém disse para ele alguma coisa. Então, vou trabalhar em cima disso. Meu pai trabalha até hoje. Eu trabalho também. Então, você vai apoiando a pessoa dentro daquilo que você percebeu que ela tem de conhecimento religioso. Aí ele diz aqui, ó, podemos também convidar para que ele, o espírito, observe o ambiente. Se ele tiver condições, verá os espíritos em plena atividade. Porque nós já falamos aqui que muitas vezes o espírito, assim que ele desencarna, ele não tem uma visão muito clara das coisas. É claro, tudo dependendo do grau evolutivo. Alguns, quando são trazidos a uma reunião mediúnica, não conseguem nem enxergar os médios. Lembra? Falamos sobre isso. O que ele percebe? A luz que a criatura libera. Atmosfera espiritual, aura, né? Como foi dito no livro Diversidade dos Carismas, que nós falamos que essa aura é a atmosfera espiritual, que Kardec deixou um texto maravilhoso na Revista Espírita de maio de 1867. E tanto que Jesus falou, o que Jesus também falou? Deixai brilhar a vossa luz. A gente vai percebendo como tu se amarra, né? Deixai brilhar a vossa luz. Então, alguns espíritos, quando são trazidos à mesa mediúnica, eles estão numa situação tão difícil que eles não conseguem ver com nitidez o ambiente, os médios. Mas eles se aproximam do médio, por quê? Porque eles
o que eles conseguem perceber inicialmente é a luz que emana do médium, que é a atmosfera espiritual. Então, ele percebe aquela luz que emana do médium e ele vai se aproximando do médium, seguindo essa luz. Depois, passado um tempo, é que ele começa a enxergar melhor e a ver o médium, a ver o ambiente. Então, tem espíritos que nem sempre, quando trazidos à reunião, vão conseguir ver, perceber com grande nitidez o que está à volta dele. Às vezes, são espíritos que ficaram muito tempo em regiões de muita dor, de muito sofrimento. O pessoal chama de regiões das sombras, né? Então, esses espíritos, quando são trazidos, eles não têm essa percepção clara, como nós temos aqui, do que está à nossa volta. Eles não têm. Precisam de um certo tempo. Mas eles conseguem detectar a luz que emana do médium. Por isso que eles vão se aproximando do médium para receber ali o choque anímico. Por isso que ela diz aqui, podemos também convidar esse espírito para que observe o ambiente. E ela coloca, se ele tiver condições, vamos até sublinhar isso, se ele tiver condições, porque às vezes ele não tem, como eu falei agora, condições de ver claramente o que está à volta dele. Verá, se tiver condições, verá os espíritos em plena atividade, tanto socorristas como socorridos. Poderá ocorrer de se lhe apresentar alguém que ele acreditava houvesse morrido, e, no entanto, vê que continua bem em atividade. Isso comove, interessa e desperta entendimento. Então, de repente, ele pode ver um amigo, um parente, que já tinha desencarnado, tá? Que ele já sabia que tinha morrido, às vezes desencarnou antes dele. Ele diz, nossa, estou vendo ali o meu avô, o meu pai, ele já desencarnou, morreu, era criança. E ele está aqui trabalhando, entendeu? E aí ele começa a refletir, peraí, mas essa pessoa já tinha morrido, eu era ainda adolescente, eu morri maduro. Como é que ele pode estar aqui trabalhando? Ele vai perceber que tem alguma coisa. E aí ele pode começar a perguntar. E quando começa, o espírito começa a perguntar, aí a coisa está ficando boa. Porque quem pergunta quer saber. Quem pergunta quer saber. Então, se ele começa a perguntar, aí você vai dando as explicações. Aí ele diz aqui, não confundamos o sono enganoso e improdutivo com aquela sonolência que o espírito pode sentir após o diálogo, após a conversa. Quando já foi socorrido e aliviado pelos socorristas. Neste caso, o sono é benéfico, é restaurador e facilitará aos socorristas conduzir o espírito ao local determinado para ele. Então, aquele espírito chega, né, cheio de energias deletérias, né, cheio de miasmas, e aí ele recebe o tratamento dos amigos espirituais, recebe o passe, recebe todo aquele tratamento que vai refazer o espírito, que vai equilibrar suas energias. Terminado o tratamento, normalmente, se ele está muito debilitado, o que os estudantes espirituais fazem? É como que aplicassem um anestésico nele, para ele, sabe, dar aquela sonolência e cair num sono reparador. Então, ela está falando aqui, não vamos confundir esse sono que ele poderá ter depois do tratamento recebido com aquele sono
enganoso e improdutivo, tá? O espírito chega querendo dormir, não querendo fazer nada, querendo ficar ali jogado num canto. Então, ela está falando aqui, não vamos confundir esse sono doentio com esse sono salutar, reparador, tá? Aqui ela passa para um outro, ela vai falar de uma coisa interessante. Isso aqui é muito interessante, esse ponto aqui. É até bom quem quiser envolver isso aí, ó, em caso de ideias fixas. A gente sabe. Boa noite, boa tarde. Boa Você tarde. queira desculpar-me que eu estou entrando no horário errado, porque eu estou dando assistência à minha irmã que fez uma superação na vista, um carcinoma. Então, querida, eu peguei todos os dias, mas peguei o livro errado, Recordando a Mediunidade. Então, tantos livros, eu gostaria de saber. Ó, conversando Peguei errado, peguei errado. ainda Aí não esse aí eu tô copiando. Está em que página nesse? frente. Obrigado, 43. Estou no... Então, ele Desculpa, viu? fala aqui, nada mesmo. Em caso de ideias fixas. Gente, em qualquer momento, essas ideias fixas podem ser perigosas. Não é? É a tal da monoideia. Quando uma pessoa começa, mesmo aqui entre nós encarnados, com aquela ideia fixa de alguma coisa, isso pode ser muito perigoso. Isso pode ser muito perigoso. Então, a Terezinha Oliveira vai dizer aqui, ó, alguns espíritos estão presos à situação em que desencarnaram. Estão tão fixos naquela situação em que ele desencarnou. Ou algum problema ou situação que os preocupa. E parecem nada ouvir, além de seus próprios pensamentos que ficam expressando repetidamente. A gente pode ter muito bem essa experiência, às vezes até dentro da família mesmo, sabe? Ou com um amigo, você vai conversar com ele, ele está sempre tocando naquele assunto. Mas fizeram isso comigo, não deviam ter feito. Eu não merecia isso, porque eu vou fazer isso, vai ter que... Aí você, fulano, deixa isso para lá. Vamos aqui conversar de outra coisa? Aí a pessoa começa a falar, mas daqui a pouco ó, ela volta para aquele mesmo assunto e fica ali martelando naquele assunto. E você percebe que às vezes ela está com aquela ira, né? Com aquela mágoa, com aquele sentimento ruim. Aí você dá um jeito de desviar o assunto, mas daqui a pouco ela volta para o mesmo assunto. E você fica, ai meu Deus do céu. Às vezes fica até difícil para a gente estar junto da pessoa, né? Porque a pessoa está sempre martelando naquele mesmo assunto. Isso é doentio. Isso é preocupante. Por isso ela diz aqui, parecem nada ouvir, além de seus próprios pensamentos, que ficam expressando repetidamente. Assim é o caso do homem que desencarnou de súbito, de repente, e se manifesta preocupado com seus negócios, da mãe de filhos pequeninos, inconformada em deixá-los, né? Porque realmente é uma coisa muito difícil. Quem já doutrinou, dialogou com uma mãe, né, ou um pai que deixou a família, ou a mãe que deixou os filhos, ou o pai que deixou a família, morreu de repente, e ele fica daquela preocupação, né? Realmente é muito difícil. Então, aqui a mãe conformada em deixá-los, do acidentado, que ainda se sente preso a ferragens ou sob escombros, daquele que se sente em dores, como desencarnou, o dialogador deve procurar quebrar esse monólogo. Ela botou aqui quebrar entre aspas, né? Esse monólogo, fazendo perguntas oportunas e com interesse fraterno, ou chamando sua atenção para algo diferente. Entrará no tema do comunicante para logo atraí-lo a outros ângulos do assunto. Né? Então, ele vai fazendo perguntas ao paciente, no caso ali, ao atendido, né? E
o atendido ele vai entrar logo, eles vão entrar logo no tema. Mas depois o quê? Ele procura tirá-lo desse tema, né? Puxar para outro assunto, para mudar aquele padrão vibratório doentio. Então, ele entrará no tema do comunicante para logo atraí-lo a outros ângulos ou assuntos. Quando não conseguimos fazer isso, apesar de nos esforçarmos, não fiquemos discutindo com o espírito, querendo que ele modifique sua impressão quanto ao ambiente ou situação que acredita estar. Levemos a conversação para outro rumo que o acalme e console. Então, isso também pode ser utilizado entre nós encarnados, tá? Também não. Então, quando a gente não consegue, né, chamar a atenção dele para algo diferente, é, não vamos ficar batendo boca com ele. Não vamos ficar batendo boca com ele, querendo que ele modifique sua impressão, tá? Quanto ao ambiente ou situação. A conversa para outro rumo, que o acalme e console. Puxa uma outra conversa, um outro assunto. Pergunte sobre outra coisa qualquer. Por vezes, os bons espíritos auxiliam, trazendo desencarnados conhecidos deles para o acalmarem. Ou fazem que o comunicante ouça um carro de polícia, né, chegando, se ainda guardava a impressão de estar sendo assaltado, né, porque às vezes o sujeito morreu num assalto. Morreu num assalto. Então, de repente, aqui são os amigos espirituais e vão arrumar um meio de desviar a criatura daquela situação. Por exemplo, houve uma época que nós doutrinamos, dialogamos com o rapaz, eu já até falei para vocês. Ele sofreu um acidente de moto na estrada e ele desencarnou. E eu comecei a conversar com ele e a única... Ele não tinha noção que ele tinha desencarnado, não tinha noção. A única preocupação dele era a moto. Uma moto nova. Poucas avarias ela teve. Pelo menos ele dizia isso. Ele dizia, não, ele disse, eu estou aqui, em pé, do lado da minha moto. Nós chegamos, tudo bem, companheiro, batendo aquele carro. Aí ele, nossa, sofri um acidente de moto, escapei por pouco. Ele, escapei por pouco. Mas, graças a Deus, tudo correu bem. Já chamaram a ambulância, né? Porque eu tive pequenas arranhaduras e chamaram também um reboque para levar minha moto. Eu disse, então a equipe socorrista, né, vai encaminhar você até o hospital, porque eu falei isso porque ele disse que chegou uma ambulância para verificar aí, né, que às vezes a gente sofre um acidente e pensa que não aconteceu nada de grave. E a gente precisa tirar os raios-x, né? Porque na hora daquela confusão, daquela agitação, às vezes a gente nem sente dor. E depois, quando o corpo esfria, que a gente percebe que quebrou uma perna, quebrou um braço, quebrou uma costela. Então, às vezes, precisa ir para o hospital tirar um raio-x para verificar se está tudo ok. Eles dizem, não, tudo bem, eu vou. Mas só depois que botarem a minha moto direitinho dentro do carro do socorrista, do carro, do reboque. Eu estava até pensando, ele dizia, em ir junto com esse reboque. Eu disse, não, você não pode ir com reboque. Não, minha moto é nova. Minha moto é nova. Já pensou se eles colocam minha moto de qualquer jeito dentro no reboque? E no transporte eles quebram? Ou, sei lá, desviam a minha moto? Não, essa moto custou muito caro. E ficou. Tempão. Não é minha moto, eu tenho que cuidar da minha moto. Não. Eu disse, não se preocupe. Esse pessoal que trabalha em remoto é profissional. Eles não vão de jeito nenhum estragar sua moto, até porque depois eles vão ter que responder por isso, né?
vão ter que responder por isso. Está todo mundo vendo aqui que a moto está inteira. Já pensou se a moto chega lá toda arrebentada? Você tem testemunhas aqui. E fiquei falando, ele, não, eu vou lá conversar com o pessoal do reboque. Vou lá conversar com o pessoal do reboque, porque tem que tomar cuidado com a minha moto. Aí nós fomos conversando, não se preocupe. Ele, tá, tudo bem, você tem certeza que vão cuidar da minha moto? Não, não se preocupe. Então eu vou com o pessoal do socorro, lá, porque eu estou até sentindo uma coisinha aqui, mas eu não ia anotar para. E aí ele aceitou ir com os socorristas da ambulância, mas o pensamento dele era o quê? A moto, a moto. Que ele morreu de repente ali do acidente. O acidente de moto, a gente sabe, né? A maior, grande parte, infelizmente, das pessoas desencarnam, bicho, que é um acidente, né? E ele ficou ligado ali, ficou ligado ali. Então, fui falando, conversando com ele, falando, né, das pessoas que trabalham, que tomam cuidado, que são responsáveis, até que ele aceitou e foi. Ele não tinha a mínima noção que ele tinha desencarnado, né? Alberto, quer falar alguma coisa? Que ele ligou o microfone? Ah, tá. Então, são coisas que acontecem. São coisas que acontecem. Então, isso aqui, né? Levemos a conversação para outro rumo, que o acalme e console. No momento que ele teve certeza que o pessoal do reboque era gente, era idôneo, e seriam responsáveis pela moto dele, aí ele aceitou seguir com o pessoal da ambulância, né, que estavam, os socorristas que estavam ali. Aí ele diz aqui, por vezes os bons espíritos auxiliam. Então, os bons espíritos ali, né, acalmaram, ajudaram, trouxeram uma coisa, trouxeram outra. Eles, os bons espíritos, é que vão. Como ele falou aqui, ó, é, de repente o barulho do carro de polícia, aí o sujeito, chegou a polícia. Então, o problema do assalto, né, não vai se concluir. A espiritualidade vai arrumar meios de fazer com que aquele espírito se acalme para que ele possa ser atendido. São os meios que a espiritualidade vai apresentar. Ele diz aqui, ou veja, um veículo parecido com uma ambulância e médicos se desencarnou acidentado, então, às vezes ele está ali caído no chão, né, em agonia, né? Já desencarnou, mas está preso aos despojos, um acidente muito grave, e ele está desesperado, então, de repente, a espiritualidade faz com que ele veja uma ambulância chegando. Imagina você sofre um acidente, cai na rua com o pé quebrado. Eu sofri um acidente parecido há uns anos atrás, muito interessante. Eu estava vindo, eu estava indo para a casa da minha mãe para levar meus filhos para ficar com a minha mãe, que eu ia trabalhar. Eu estava com duas bolsas e duas crianças pequenas. Na hora, eu fui descer do ônibus. As crianças estavam dentro do ônibus. E eu estava descendo com duas bolsas. Na hora que eu pisei, então, meio-fio, aquela emenda entre um meio-fio e outro, meu pé entrou ali, eu não vi. Quando eu desci com o outro pé e com as bolsas e puxei o pé estava preso. Quebrou o tornozelo, quebrou todo o meu peito do pé até o dedo, até os dedos. Eu caí no chão. Uma dor alucinante, com duas crianças, e preocupado com as crianças que estavam descendo. Aí o motorista ainda olhou assim, eu caída da calçada, e foi embora. Ele não teve culpa, também. Eu caída da calçada, com duas bolsas. Meus filhos desceram correndo, Carolina devia ter uns 9 anos, Pedrinho devia ter uns 5. Ficaram os dois em pé, um do lado do meu lado, um do lado do outro. Eu com aquelas duas bolsas, gritando de dor, e o motorista foi embora. Sem saber o que eu ia fazer. Desesperado. De repente, olha só uma coisa de Deus. Atrás do ônibus tinha um carro, uma mulher.
Essa mulher soltou do carro, correndo, parou o carro dela, abriu a porta e veio correndo. Falou comigo, me ajudou a levantar, eu tive que levantar, né? Ela me ajudou a levantar. Aí apareceu outro rapaz, também me ajudou a levantar, e ela me levou para o carro dela, com as crianças, com as bolsas, e me levou até o hospital. Lá no hospital, ela me ajudou a descer do hospital. Eu sentia tanta dor que eu não perguntei o nome dela, o telefone dela, nada dela, nada. Ela me deixou dentro da clínica, aí veio o pessoal da clínica, né? Me socorreram ali. Aí, naquela época, ainda não tinha nem celular, era orelhão, né? Aí ela tinha a ficha de telefone, eu dei para ela, peguei correndo na bolsa, né? Porque meu pai e minha mãe não estavam em casa, eu fiquei sabendo depois. Eu fui levar as crianças, eles estavam em casa e voltei. Eu não ia mais trabalhar, ia voltar para casa. Aí peguei, dei para ela o telefone do meu tio, que morava perto, ela ligou para o meu tio, e meu tio falou, não, ela ficou sentada ali comigo, mas sentia tanta dor, que eu não tinha como. Eu não perguntei nada dela. Endereço, telefone, nada. Aí ela ficou comigo ali, a moça lá da clínica veio, tratou, mas a clínica não fazia o serviço que era para eu fazer, que era raio-x, ingestar, aquela coisa nada toda, né? Aí meu tio veio, chegou, ela ficou comigo até o meu tio chegar. Aí o meu tio me botou no carro com as crianças e me levou para o hospital, onde eu recebi o tratamento. A única coisa que eu pude fazer foi olhar para ela e dizer muito obrigado. Mas não perguntei o nome dela. Com aquela dor, aquele desespero, ela também não se identificou. Até hoje eu não sei se era encarnada ou desencarnada. Entendeu? Ela até hoje, nunca mais eu vi aquela criatura. Eu sei que ela estava com o carro parado atrás do ônibus. Quando o ônibus saiu, ela soltou do carro correndo e me socorreu, né? Então, olha o meu desespero. Já pensou se aquela mulher não aparece? Eu ia ficar caída daquela calçada ali, com duas crianças, duas bolsas, sem saber o que fazer. Né? Deus tem botado hoje no nosso caminho. E essa mulher foi meu anjo naquele dia. Se é um desencarnado, desesperado, ferido, né? Morreu num acidente. Se de repente a espiritualidade chega, ele ainda está muito ligado às questões materiais, ele não percebeu nada que aconteceu. A espiritualidade pode muito bem fazer com que ele veja, de repente, uma ambulância chegando com médicos. Isso não vai acalmá-lo? Vai. Com a presença daquela mulher chegando e me ajudando ali, me deu aquele. Me acalmou, que eu vi que não estava sozinha. Era uma mulher, né, que me ajudou. Apesar da dor que eu senti, que foi muito grande, ela me amparou. Aquilo me trouxe um pouco de alívio. É o caso daqui que ela está falando. A pessoa desencarnou, não sabe que desencarnou, está ali naquela situação terrível, e de repente a espiritualidade vem e ele vê, né, uma ambulância médica, ele, graças a Deus, você socorrido. Depois, a espiritualidade resolve. Então, eles estão sempre prontos a nos ajudar. Aí, aqui ela diz assim: ó, na terceira parte deste livro, o leitor encontrará exemplos de algumas abordagens de casos assim. Eu trouxe um caso que está nessa terceira parte, de um caso desse de DFX. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 5. O meu é página 121. Capítulo 5, página 121. É um caso aqui, tá? De mãe de filhos pequeninos. É o caso de ideia fixa, tá? Vamos ler uma história como nós lemos semana passada. Capítulo 5. Mãe de filhos pequeninos. Diz assim a Terezinha Oliveira. Esses casos aqui foram casos que se apresentaram na casa espírita que a Terezinha Oliveira trabalha nas reuniões mediúnicas. E ela trouxe mais um. Eram casos que eles gravavam as comunicações. Depois ela passou para o livro. Ela se apresentou aflita, ela é o espírito feminino, né, a mãe. Ela se apresentou aflita e com uma ideia
fixa. Meus filhos, não posso deixá-los. Que será deles sem mim? Preciso voltar. Ela já sabia que estava desencarnada. Ela já sabia, tá? Observação. Este costuma ser um dos casos, diz a Terezinha Oliveira, mais difíceis para os dialogadores, pela carga emocional que trazem. Eu já contei para vocês aqui o caso, né, de uma mãe que morreu num desabamento, no temporal. Ela diz que a única lembrança que ela tinha, a lembrança que se instalou na cabeça dela foi, ela estava dormindo na cama, a filha estava no berço, na cama ao lado, quando o morro desabou sobre a casa dela. E ela, no momento que ela esticou o braço e tocou o braço da criança, mas a violência do desabamento foi tanto que ela não conseguiu ficar. E a criança foi, e ela foi também, morreram as duas. Mas ela tocou o braço da criança. E a sensação que ela ficou foi da mão dela sendo arrancada, foi um toque e a mão sendo arrancada. Era isso a ideia dela. A cena, entendeu? Era o toque do bracinho da criança e, ao mesmo tempo que ela tocava, ela era arrancada. Uma coisa terrível. E, realmente, nossa, eu fiz a conversa com ela em lágrimas. Ela chorava e eu chorava. E todo mundo na mesa mediúnica chorava. Porque ninguém conseguia se controlar. Era de uma carga emocional violenta. Ainda mais para quem era mãe. Na mesa, eu era mãe, tinha mais as 3 mães. Entendeu? Todo mundo sentiu. Todo mundo sentiu. Quem era mãe que estava trabalhando ali, já tem as 3 médios, todo mundo sentiu. E por isso que ela bota essa observação aqui, ó. Nós temos no capítulo 5, página 121. Ela diz: este costuma ser um dos casos mais difíceis para os dialogadores, pela carga emocional que trazem. Quem não se comove com a situação dessa mãe? E também é difícil, porque a mãe está concentrada no desejo de voltar, quase não escutando o que o dialogador diz. Não escuta. Ela só fala disso. No caso desse que eu doutrinei, ela só falava isso. Minha filha, eu não consegui segurar, eu não consegui segurar. Ah, o barro levou, o barro levou. É o tempo todo. É o tempo todo. Aquilo ficou marcada feio e fogo na cabeça dela. E eu pergunto, em quem não ficaria? Em quem não ficaria? Né? Em quem não ficaria? Aí ele diz aqui, o dialogador procurava uma brecha do monólogo, porque só ela estava falando, né? Da mãe aflita e dizia frases de consolo e esperança. Acalme-se, compreendemos sua preocupação, mas seus filhos estão sendo amparados. Tudo vai se arranjar, confie em Deus. Como a comunicante continuasse em aflição, o dialogador usou outra técnica de abordagem, falando um pouco mais incisivo. Você quer que seus filhos recebam ajuda? Se você quer, ouça o que eu tenho para lhe dizer. Senão, você vai ficar aí, se afligindo, e nada de bom vai conseguir. Então, posso falar? Aí ela fala para ele, né? Você pode me ajudar mesmo? Certamente. Você foi trazida aqui para receber esse amparo. Deus é amor. Sabe tudo o que estamos passando e do que precisamos. Para ajudar você, vieram esses amigos espirituais. Você os vê? Aí ela fala, não muito bem. Não muito bem. Parece que estão por aí e falam comigo, mas não quero saber de nada, só de voltar para estar com meus filhos. Então, não consegue, né, ter aquele discernimento, aquela clareza de ver o que está à volta dela. Na cabeça dela, é só voltar
para não deixar os filhos desamparados. Pela resposta dela, percebemos que havia condições para ser ajudada, mas não queria aceitar, senão o que desejava. Então, o objetivo dela era voltar para ajudar os filhos. Bem, você precisa entender, disse o dialogador, que não podemos lutar contra as leis divinas, nem querer modificar o que já aconteceu. Eu estou mostrando para ela, olha, quanto a isso de você querer voltar, a gente não pode fazer nada, porque ela tinha noção do que tinha acontecido. Ele disse, como? Nós não podemos fazer você voltar em carne e osso. Quase dizer para ela, você morreu. Você morreu. Não tem como voltar. Né? E aí ela gritava, ela falava, né? Mas tem de mudar. Tem de mudar. Eu preciso voltar. Calma, diz o dialogador. Não podemos mudar as leis divinas, mas há dentro dessas leis outros recursos e ajuda para resolvermos a situação da melhor maneira possível. Então, ele bota claro, eu não posso mudar o seu destino. Você morreu, você desencarnou. Não tenho como trazer você de volta à vida, para junto dos seus filhos, como era antes, para a sua vida como era antes. Mas a gente pode encontrar um meio de ajudar você sem alterar as leis divinas. E ela quer saber, olha aqui, como? Eu já morri. Ela tem plena consciência do que aconteceu com ela. Só o seu corpo morreu. Você continua vivendo espiritualmente. E dentro dessa vida espiritual existe a continuidade das afeições. Porque uma das coisas que mais assusta aquele que morreu, que desencarnou, e que não tem muito conhecimento, é o tal do acabou tudo. É isso que mais assusta. Né? Porque não tem aquela coisa, morreu, acabou, o pessoal não usa esse termo, morreu, acabou, já era. É essa ideia do despertencimento, do desaparecimento. É isso que apavora as pessoas. Meus amores acabaram. Eu perdi tudo. Porque o que a gente fala muitas vezes quando alguém desencarna na família? Ah, eu perdi. Não é assim? Eu perdi meu filho, eu perdi meu pai. É o termo que a gente usa. Perdeu. E quem perde alguma coisa não recupera. Perdeu, não recupera. É isso que assusta, que dá medo às pessoas, que deixam as pessoas fragilizadas. E ele diz aqui, né? Só o seu corpo morreu. Repare, ele não usou a palavra desencarnou. Só o seu corpo morreu. Você continua vivendo espiritualmente. E dentro dessa vida espiritual, existe a continuidade das afeições. Surgem outras situações de convivência, de aprender e servir, a vida continua. Então, ele está mostrando para ela que o corpo dela morreu, mas ela continua viva, inteligente, sentindo, sentindo a dor da separação, continuando a amar os filhos, entendeu? Então, ele mostra para ela que esse amor continua. Da mesma forma que o amor dos filhos por ela também continua. E que ela pode estar com eles de uma outra forma. Ela não vai desaparecer, nem eles vão desaparecer. Ela vai para um canto e eles para o outro. Não. Aí ela diz aqui, no momento que ele fala isso para ela, a vida continua, ela vira para o dialogador e diz, você fica comigo e me ajuda? Porque ela diz, opa, senti firmeza no que ele falou.
sente confiança no que ele disse. Aí ela, você fica comigo e me ajuda? Aí ele diz assim: quem vai ficar com você e ajudá-la são esses amigos espirituais. Eles têm mais condições de amparar e orientar você, porque estão no mesmo plano em que você está. Então ele mostrou para ela: olha, tem gente aqui mais bem preparada do que eu para cuidar de você. Vou deixar você com pessoas muito mais preparadas do que eu, com melhores condições para te atender, né? Eles têm mais condições de amparar e orientar, porque eles estão, ó, no mesmo plano que você. Eles vão mostrar que, assim como você está recebendo ajuda nesse momento, seus filhos também estão sendo amparados. Então, ninguém vai ficar sozinho, ninguém vai ficar desesperado. Seus filhos também estão sendo amparados, tá? Que você terá a oportunidade ainda, que é o que ela quer, de voltar a ver seus filhos e com eles conversar. Opa! Olha a segurança. É tudo que ela quer. Como? Como é que ela pode conversar com eles? E o desdobramento do sono? Entendeu? Então ele diz para ele: você vai ter condições de voltar a ver seus filhos e com eles conversar. Nossa, tirou o peso das costas. Isso é possível? Eu quero, eu quero. Você terá que estar calma, tá? E bem preparada para esse reencontro. Então, ele já colocou para ela o seguinte: do jeito que você está, não dá. Você está tensa, agitada, né? Nervosa, desesperada. Você precisa se equilibrar, se acalmar, mudar a forma, né? Sair desse desespero, porque senão não dá. Então, é que você terá que estar calma e bem preparada para esse reencontro. Por isso, vão levar você para um repouso e tratamento, para esclarecer bem você sobre a continuidade da vida no ambiente que você está. Então, eles vão te ajudar, vão te preparar, né, para você compreender como isso funciona. Aí ela, tudo isso demora, ainda mostrando, tudo isso demora? Não muito. E vai valer a pena. Depois você vai rever seus filhos. Nossa, ela que chegou ali desesperada, sem saber o que fazer, ela encontrou a ajuda que ela queria, que era poder voltar a ver os filhos, poder ajudá-los, orientá-los, ampará-los. Tudo isso ela vai poder, ele pediu para ela. Mas, para isso, a condição é ela se acalmar, ela se estabilizar. Ah, meu Deus! Aí ela diz assim, ela pergunta, tudo isso demora? Não, muito, vai valer a pena. Depois você vai rever seus filhos. Ah, meu Deus, deixa eu ver meus filhos. Ele vai deixar sim, diz o dialogador, pois Deus não separa para sempre os que se amam, e suas leis sempre visam o nosso bem, mesmo que, no momento, não saibamos compreender. Então, ele está mostrando para ele que Deus sempre vai encontrar o meio de nos auxiliar, de nos ajudar a resolver os nossos problemas. Aí ela diz assim, eles estão me chamando, seus companheiros estão trabalhando ali, né? Eles estão me chamando. Atenda, vá com eles, é para o seu bem. Confie e guarde a esperança do reencontro com seus filhinhos, quando Deus permitir. Quando Deus permitir, diz ela, sim, sim, então já mostrou o quê? E ela vai fazer de tudo para melhorar logo
para poder conseguir ver a sua família. Porque agora ela está cheia de quê? De esperança. E ela percebeu que depende muito dela se acalmar, passar bem pelo tratamento. Ela percebeu isso. Depende muito dela. Se ela fizer o tratamento certinho, né? Se ela aceitar as orientações certinhas, ela chega lá. Ela vai conseguir ver os filhos. E eu pergunto, quem não faria de tudo como a mãe para conseguir isso? Não é? Claro, ela faria de tudo. Claro que eu quero. Pode deixar, deixa comigo. Então, esse capítulo 5 aqui, né, dessa terceira parte, Banho de Filhos Pequeninos, é um texto maravilhoso, né, para nos mostrar como esses espíritos chegam à reunião de desobsessão, à reunião mediúnica, buscando essa orientação. Vamos dar a voltar aqui à página 44, que é onde a gente estava, né? Agora a gente vai entrar em outro item, que é quando o espírito fala em outros idiomas. É aquele caso, né? O espírito falando em outros idiomas. Ocasionalmente, espíritos comparecem se expressando ou querendo se expressar em idiomas estrangeiros. Nem sempre o conseguirá satisfatoriamente, porque seria preciso o médium também ter conhecimento desse idioma na presente existência ou por vivência é, em encarnações anteriores, né? Então, ela diz aqui, nem sempre o conseguirá satisfatoriamente, porque seria preciso. Ela não está dizendo que é impossível. Ela está dizendo que nem sempre o espírito vai conseguir fazer isso satisfatoriamente. Porque seria preciso que o espírito, que o médium, também tenha esse conhecimento, tá, desse idioma na presente existência, ou por vivência em encarnações anteriores. A propósito, o apóstolo Paulo, no capítulo 14, de sua primeira carta aos Coríntios, no versículos de 1 a 19, ele nos orienta a falar em outras línguas. Ele nos orienta que falar em outras línguas somente será útil se pudermos compreender o que diz o Espírito. Então, eu trouxe aqui, eu pedi até para vocês, né, pegarem isso, eu botei no apoio, que eu achei muito interessante. Né? Primeiro que ela diz, nem sempre o espírito conseguirá se comunicar satisfatoriamente. Porque o médium precisa ter conhecimento desse idioma, de repente, o espírito quer se comunicar em alemão, por exemplo. Então, o médium precisa também ter conhecimento do alemão na existência atual ou ter vivido na Alemanha em encarnações anteriores. Então, aí já põe um obstáculo. E Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 19, ele nos orienta que falar em outras línguas, que não seja o português, que é a nossa língua, somente será útil se pudermos compreender o que diz o Espírito. Se o Espírito vai se comunicar em alemão, o grupo compreende alemão? Tem utilidade para o grupo? Olha o que Paulo diz aqui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo de 1 a 19. Ele diz aqui, ó, hierarquia dos carismas em vistas do bem comum. O título já é fantástico. Hierarquia dos carismas, tá? Em vista do bem comum. Então, ele diz que os carismas têm uma função, que é o bem de todos.
é para o bem. Os carismas são os dons mediúnicos, que a utilidade deles é para o bem de todos. Numa outra Bíblia que eu tenho aqui, ele diz: o dom de profecia é superior ao de línguas. Mas vamos lá, vamos ver o que o Paulo está dizendo aqui. Ele diz assim: procurai a caridade. Entretanto, aspirais aos dons do Espírito, principalmente a profecia. Tá? A profecia é você pregar, falar dos ensinos do Senhor. Aí ele diz aqui: pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele. Ninguém o entende, pois ele, espírito, enuncia coisas misteriosas. Quer dizer, aquele que fala em línguas fala para Deus. Ninguém o entende. Ninguém está entendendo o que ele está falando. Pois em espírito ele enuncia coisas misteriosas. Mas aquele que profetiza fala aos homens, edifica, exorta, consola. Então, aquele que chega e traz uma palavra de consolo, de esclarecimento, que apresenta os ensinos do Senhor, tá? Esse, ele edifica, exorta, consola. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, ao passo que aquele que profetiza edifica a assembleia. Desejo que, aí ele diz assim, desejo que todos faleis em línguas, mas prefiro que profetizeis. Aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Aquele que prega o evangelho, que esclarece, que consola, é maior do que aquele que fala em línguas. A menos, a menos que este as interprete, para que a assembleia seja edificada. Então, ele diz assim: você fala em línguas, o Espírito falou com você. Você fala em língua, fala em alemão. Depois você mesmo traduz o que ele falou em alemão, para as pessoas entenderem. Aí ele diz: aí tudo bem. Se o Espírito vai falar em alemão, e você, quando ele acaba de falar, você traduz para o português o que ele está falando, tudo bem. Aí tudo bem. É isso aqui. Suponde agora, irmãos, que eu vá ter conosco, falando em línguas. Olha o que o Paulo está dizendo. Como vos serei útil se a minha palavra não vos levar nem revelação, nem ciência, nem profecia de ensinamento? O mesmo se dá com os instrumentos musicais, como a flauta ou a cítara. E se a trombeta emitir um som confuso, quem se preparará para a guerra? Porque o alerta não era com o toque da trombeta? Os inimigos vão atacar. Se a trombeta emitir outro som, como é que o pessoal vai ser alertado que está sendo atacado? Assim também vós, se vossa linguagem não se exprime em palavras inteligíveis, como se há de compreender o que dizeis? Estareis falando ao vento. Existem no mundo não sei quantas espécies de linguagem. Ele está querendo dizer idiomas, né? Não sei quantas espécies de idioma existem no mundo. E nada carece de linguagem. Ora, se não conheço a força da linguagem, serei como um bárbaro para aquele que fala. E aquele que fala será como um bárbaro para mim. Então, se um fala alemão, o outro fala japonês, eles não vão conseguir se comunicar. Porque um não vai saber o que o outro está querendo dizer. Assim também vós, já que aspirais aos dons do Espírito, procurai tê-los em abundância para a edificação da igreja. A igreja é a assembleia. É por isto que aquele que fala em línguas deve orar para poder interpretá-las. Se oro em línguas, o meu espírito está em oração, mas a minha inteligência nenhum fruto colhe. Que fazer, pois? Orarei com o meu espírito, mas hei de orar também com a minha inteligência. Cantarei com o meu espírito, mas cantarei também com a minha inteligência. Com efeito, se deres graças apenas com o teu espírito, como poderá o ouvinte, não iniciador, dizer amém,
atuação de graças, visto que não sabe o que dizes. Então ele fala assim, porque normalmente, né, quando alguém faz aquela preleção, né, depois você diz o quê? Amém. Graças a Deus, não é assim que a gente fala depois de uma prece? Eu vou dizer amém ou graças a Deus se eu não entendi nada que o outro falou. Aí ele diz aqui, sem dúvida, doação de graças é valiosa, mas o outro não se edifica, porque não entendeu nada. Dou graças a Deus. Aí ele diz assim: olha só, dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que vós, todos vós. Ele tinha essa mediunidade de falar em línguas, que chama-se xedoglossia. Mas, olha o que ele diz aqui: numa assembleia, prefiro dizer 5 palavras com a minha inteligência para instruir também os outros, a dizer 10.000 palavras em língua. Então ele diz: prefiro falar 5 palavras que todo mundo entenda do que falar 10.000 palavras em outra língua onde ninguém entenda nada. Ô, Rose, Pare, amigo. eu me lembrei agora, né, me veio à cabeça, dessa questão de ser útil, né, falando a linguagem que todos entendam, né? Aí eu me lembrei do período que as igrejas faziam as suas missas em latim. Como é que a pessoa ficava, hein? Não entendia nada, né? A Nada. Também mensagem lembrei ficava disso. no ar. Só decorava o seguinte, tipo assim, quando ele acabava de falar essa palavra, que de tanto ele repetia, você sabia do ponto que você tinha que dizer, graças a Deus. Entendeu? Que de tanto ele repetir aquilo, você já sabia. Quando ele falar essa palavra, que eu não sei o que que é, todo mundo, graças a Deus, amém. Era isso que você decorava. Ah, ele termina com essa palavra, que eu não sei o que que é. Mas quando ele fala isso, graças a Deus, é que o Paulo falou aqui. Como é que você vai dar graças a Deus? Ou vai dizer amém? Ou assim seja? Se você não entendeu, e se o cara está dizendo assim, quando eu terminar de falar, eu vou fuzilar todo mundo. Aí você, assim seja, graças a Deus. É isso que ele está dizendo, de falar em línguas. Ele diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Ah, ele pode até se comunicar com Deus, mas ninguém lá vai saber falar, a não ser que o médium conheça, o espírito fala em alemão, e depois ele para, olha, o espírito quis dizer isso. Tudo bem. Mas ele não traduz, né? Às vezes eu via na mesa mediúnica, o espírito chegava e falava em Esperanto. O doutrinador, nós tínhamos um doutrinador, que era o Paulo Brandão, o Paulinho, né, que veio fazer palestra. Ele fala Esperanto. Ele era doutrinador da minha mesa. Umas 2 ou 3 vezes, o espírito chegou falando em Esperanto. Talvez tenha feito isso porque sabia que o Paulo estudava. Ele dava, inclusive, cursos no céu de Esperanto. Ele não li. Então, o Paulo traduzia o que ele falava, porque o Paulo falava Esperanto. Inclusive, dava curso de Esperanto. E aí, tudo bem. E aí, tudo bem. Se não tiver ninguém que fale Esperanto, não adianta chegar falando Esperanto. É isso que o Paulo está falando aqui. É por isso que ele diz, eu prefiro falar 5 palavras com a minha inteligência e todo mundo compreender do que falar 10.000 palavras aqui em línguas. Porque ele diz, o nosso verbo tem que ser para esclarecer, consolar, orientar, educar, consolar. É assim que eu tenho que me dirigir para a coletividade. Né? Então ele diz que, né, se oro em línguas, o meu espírito está em oração, mas a minha inteligência nenhum fruto colhe. Então, é preciso, né, falar de forma que todo mundo entenda o que está sendo dito, né? Para que você possa edificar
a assembleia, né? Então, ele diz aqui, ó, assim também vós, já que aspirais aos dons do Espírito, procurai tê-los em abundância para a edificação da igreja. A igreja é a assembleia, né? As pessoas precisam compreender o que está sendo dito. O que está sendo dito. Então, ele deixa bem claro aqui, quando ele diz: suponde agora, irmãos, que eu vá ter convosco falando em línguas. Como vos serei útil se a minha palavra não vos levar nem revelação, nem ciência, nem profecia, nem ensinamento? Eu vou ficar aqui falando em línguas, mas não estou trazendo nada para ajudar vocês. Então, esse texto aqui do Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, quem quiser anotar aí, né? Ele botou capítulo 14. Escrevam aí, versículos de 1 a 19. É fantástico, porque, infelizmente, né, a gente ainda vê médiuns, né, falando aí essa coisa de falar em línguas. Ah, ele fala às vezes, né, o médium, diz que o médium fala até em dialetos mortos, né, em línguas mortas, aqueles dialetos que já desapareceram, porque aquela civilização desapareceu. Pergunto, o que adianta? Quem vai entender? Vamos entender. Nós não vamos entender. Então, tem muita gente, não, ele está falando em língua, é um dialeto lá não sei de onde. Isso é entendido. Não vai conseguir esclarecer e nem Olha, consolar, né? claro que não vai, entendeu? Então, como ele fala aqui, nós precisamos compreender o que está sendo dito para que a gente possa crescer. Se você não compreende o que está sendo dito, é o que ele falou. Duas pessoas falam de línguas diferentes, serão como bárbaros. Alguém já viu aquele filme? Foi um filme até com o Tom Hanks, que ele cai numa ilha, acho que é durante a Segunda Guerra Mundial. E nessa ilha tem um oficial japonês. E ele é um oficial, se eu não me engano, americano. Não é aquele que ele fica sozinho numa ilha, não, que eu até esqueci o nome do filme. É um outro filme. Então, são dois homens que um não fala a língua do outro. É um americano, acho que é Tom Hanks, sim. É um americano e um japonês. Gente, é uma agonia quem está assistindo o filme. É uma agonia. Eles ficam quase 2 anos ou mais, os dois da ilha. É uma agonia, porque um não fala a língua do outro. E ainda tem a questão do inimigo, né? O inimigo de guerra. Como também tem outro filme lindíssimo, é até de ficção, acho que é Inimigo Íntimo, que é no planeta um astronauta americano com um ser alienígena. Esse filme é lindo, lindo, lindo. Acho que é Inimigo Íntimo, né? Lindo. Mas traz isso. Duas pessoas que não falam a mesma língua. Como é difícil. E é o que o Paulo fala aqui. Fica parecendo que os dois são brutos, são bárbaros, que um fala, o outro não entende nada. Então, essa passagem é maravilhosa. Eu vou parar por aqui. Próxima semana, vamos botar a data aí, dia 23/8, nós vamos começar nesse parágrafo, não oferecendo médio condições. Tá? Vamos dar uma paradinha aqui, né? Então, a Terezinha, ela vem esclarecendo para a gente uma série de coisas, né? Porque tem gente que acha lindo isso, né? Aí ele tem o dom da... Ele fala em línguas, chega ao país, a coisa é fantástica, né? Aí é o que o Paulo falou. E a utilidade? É bonito, né?
ai, da comunicação dos espíritos em várias línguas. Aí Paulo simplesmente, qual a utilidade? Ô, Rose, mas isso também acontece muito como é que se chama? Nas igrejas carismáticas, no catolicismo. E Eita, fala uma porção de coisas e a pessoa não entende, está falando em línguas, está falando em língua, e o outro fica só baixando a cabeça, ainda acha que ainda valoriza. Está entendendo? A ignorância é tanto que ainda valoriza isso, porque eu sei que a minha filha é católica e ela aceita isso. Aí eu falo, meu Deus do céu, quando é o inglês, o francês, que é como o caso dormindo, mas umas outras línguas, como você mesmo falou, que até antigas, né, que já não estão ainda, aí como é que você vai? Aí fica fazendo, você fica repetindo aquilo, umas coisas assim, quase que exatamente. inaceitável, e não se aplica, entendeu? Ninguém sabe traduzir o que está ali, né? Não, aí a utilidade, Bem, onde fica? Não fica. nesse mundo no mundo de necessidades em que vivemos, né? E não É, desse- mas acha bom, acha que aquilo ali, aquilo consola, mas consola o quê? Porque acha até um pouco de vaidade, né? Eu vejo assim. não traz um sentido, ninguém entende nada, né? Mas sigamos Paulo de Tarso, que há 2000 anos atrás já chamou a atenção da gente para isso, né? Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui. Daqui a pouquinho a gente retorna para o estudo dos livros dos médios, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, que nos traz essas orientações tão importantes, né? E tão atuais, como essa palavra de Paulo. Atualíssimo isso, que é o que a gente está vivendo hoje. E Paulo vem nos esclarecendo de maneira clara, simples, para não restar dúvida para nenhum de nós. Então, que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Tá? Então, eu vou parar aqui. Carmen, eu vou passar